Meus irmãos, a paz do Senhor, em virtude dessa pandemia que está acontecendo, o campo de Nilópolis, presidida pelo pastor Samuel Rabelo, campo de Madureira, com a aquiescência da Convenção Estadual e demais autoridades, ele está cancelando, a partir de hoje, todos os trabalhos do campo de Nilópolis, por um período indeterminado até que passe essa pandemia. E nós estamos aqui hoje, então, ministrando esta mensagem para trazer aos alunos da Escola Bíblica Dominical, a toda a igreja, a quem mais estiver ouvindo, trazer esta palavra da lição de hoje, a lição 12, de 22 de março de 2020, que é intitulada As Bênçãos de Deus para a Família, com a autoria do bispo Abner de Castro Ferreira, o presidente da nossa Convenção Estadual e presidente da Assembleia de Deus em Madureira. Nós estaremos então fazendo uma oração, como costumamos fazer, e depois estaremos fazendo a leitura da nossa revista da Escola Dominical. E para quem tem a sua revista Editora Betel, a edição de aluno, a página 56. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, esta é uma manhã de vitória em nossas vidas. E nós queremos pedir ao Pai querido que Tu continue abençoando-nos, Senhor, nesse momento tão difícil que a nação está passando, aliás, o mundo está passando. Deus, em toda parte, Senhor, estende as Tuas mãos para abençoar aqueles que temem o Seu nome, para abençoar aqueles, ó Pai, que estão em esperança em Ti. Toma-nos em Tuas mãos, Sê conosco, e nesta manhã, ó Deus, que lhe dá a revelação que for necessária para que esta palavra chegue aos nossos ouvidos, aos ouvidos daqueles que estarão ouvindo, ó Deus, como uma verdadeira profecia para edificação, exortação e consolação. E abençoe todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Amém. Segundo a palavra do Senhor, a lição de número 12, o texto áureo está fundamentado em Atos, capítulo 16, versículo 31, e diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. A verdade aplicada, o comentarista nos dá uma luz, dizendo assim: Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, antes de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Cujo objetivo desta lição é explicar a relação entre a família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias e mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos. E temos como texto de referência para fundamentar esta lição, que agora estamos iniciando, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, e Atos capítulo 3, apenas o versículo 25. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos capítulo 3, versículo 25, diz assim: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, com fundamentação nesses textos, aí nós então passamos à página 57, onde temos a introdução desta lição intitulada As Bênçãos de Deus para a Família, dizendo assim: nesta lição veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e alcance toda a sociedade.
Então, dentro desse assunto, nós estaremos estudando sobre a família, a relação entre a família e a bênção divina, também falando sobre as bênçãos de Deus às famílias e famílias, atitudes para que as famílias desfrutem das bênçãos de Deus. Então, a princípio, precisamos entender a relação entre a família e a bênção divina. A parte 1, na introdução, diz assim: desde o princípio o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Então, fundamentalmente, Deus ele aproveitou, mesmo que a família tivesse pecado, como o caso de Adão e Eva, Deus instituiu a família para ser uma bênção e ele então a tornou como uma agência divina. Aí nós observamos em alguns fatos, na palavra do Senhor, alguns textos da palavra do Senhor no Antigo Testamento, como Deus trabalhou com essa família sendo uma agência divina na terra. No dilúvio, por exemplo, está escrito em Gênesis 7:1, que Deus preservou a família. Quer dizer, morreu todas as pessoas que compunham a nação antiga. Mas Deus preservou apenas 8 pessoas, que eram o número de pessoas de uma única família, a família de Noé. Também nós observamos, em Êxodo capítulo 1, versículo 1, que a formação da nação, a chamada de Abraão, que incluiu abençoar, como nós lemos no texto de referência, incluiu abençoar todas as famílias na terra. Ou seja, de uma família Deus traria bênção a todas as famílias que viriam após Abraão sendo abençoadas. E Êxodo capítulo 1, versículo 1, nós observamos que a formação da família da nação de Israel foi por intermédio de uma família, quando a palavra do Senhor mostra que, na verdade, Israel já estava no Egito, como os descendentes de Abraão, e então ali eles cresceram muito, e a Bíblia diz que Deus começou a tratá-los, e Arão, Joquebede, trouxe à luz Arão, Miriam, e Moisés, o grande legislador da nação de Israel. E observamos também que a vinda de Jesus à Terra em forma humana e seu tempo de preparação para o exercício do seu ministério passaram pela família. Tem aí alguns textos de referência, Mateus 1,16, Lucas 2,48, e versículos 51 a 52. Estão mostrando que o plano divino, visando a transmissão dos mandamentos e das instruções para as sucessivas gerações, inclui famílias. Gênesis 18, 19 e Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, onde o Senhor dá orientações aos pais para ensinar seus filhos e as gerações futuras, vindouras. Então nós observamos que a família é uma agência divina. Também é necessário nós entendermos a relação entre a família e a bênção divina, entender qual é o caminho dessa bênção, ensinando então 1.2 o caminho da bênção. É preciso que cada família cristã, cada família, não apenas algumas famílias cristãs, mas cada família cristã, a sua e a minha, a nossa família, resgate a vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção. E às vezes, ao longo do caminho, nós perdemos o nosso foco, o nosso objetivo. Achamos que a nossa família é apenas para desfrutarmos de momentos de alegria, de lazer. Pensamos em família somente isso. Aliás, tem muitas pessoas que acham, creem que família é apenas um grupo de pessoas que moram sob o mesmo teto, habitam sob o mesmo teto. E nós entendemos então nas Escrituras que essa relação entre a família e a bênção divina, ela requer não só o conhecimento de que a família é uma agência divina, mas também requer a prática no ensino do caminho da bênção
e resgatar essa vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção. Êxodo capítulo 12, versículos 26 a 27, o texto nos mostra, por exemplo, nas entrelinhas, quando Israel estava passando por um momento semelhante ao que nós estamos passando hoje, o momento de pandemia. O Egito estava sofrendo, na verdade, as pragas, né, como nós conhecemos, e em determinado momento Deus estabeleceu. Claro, Deus já estava com as mãos sobre os seus servos no Egito e estava tratando cada um, mas em capítulo 12, quando o Senhor resolve, até como um golpe final nos deuses do Egito, nos egípcios, até como uma justiça da parte de Deus, porque nos primeiros capítulos 1 e 2, nós vemos como o Egito matou as crianças dos israelitas, e agora, 80 anos depois, Deus levanta Moisés para que ele possa então tratar com os egípcios, e Deus então ele tira os primogênitos do Egito. Mas quando nós observamos ali, foi interessante ensinar o caminho da bênção, porque Deus ele orientou que cada família entrasse em suas casas e matasse um cordeiro, sacrificasse um cordeiro, colocasse o sangue no umbral da porta, como todos já conhecem essa história, hoje, por exemplo, está muito difundida devido a essa pandemia. E então, naquele momento, aí o Senhor fala assim, um cordeiro por família, e cada família estava sendo cuidada por Deus naquele momento. Observa que, assim como nós olhamos no texto de Atos capítulo 16, versículo 31, que foi o texto áudio, o apóstolo Paulo, junto com Silas, dizendo ao carcereiro na cidade de Filipos, disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quer dizer, a família é uma agência divina, uma agência da bênção de Deus, mas ela precisa resgatar esse valor, ensinar, acreditar que você não está nessa terra sem propósito. E Josué capítulo 4, versículos 21 e 22, também está mostrando os filhos das famílias cristãs, ou seja, e nós devemos entender, nós precisamos entender que os filhos das famílias cristãs recebem os primeiros ensinos e esclarecimentos no lar. Isso não é responsabilidade única da escola bíblica dominical, de professores, do departamento infantil, nada disso, né? A nossa responsabilidade é ensinar nossos filhos. Depois eles vão acrescentando conhecimento ao longo da caminhada cristã, né? Da convivência com a Igreja de Cristo aqui na Terra, que é essa agência, a agência da transmissão das bênçãos de Deus. E observamos também em 1.3, agora na página 58, a bênção às futuras gerações. É interessante, está escrito assim, bem-aventuradas são as famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações da família. Tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus, que criou a família, também está plenamente interessado em abençoá-la, suprir suas necessidades e usá-las em seu propósito. Cita-se então Salmo 127, claro que o verso 1, principalmente, nos mostra, no Salmo 127, que se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Nos dando a entender que Deus, ele precisa ser um membro invisível, mas sempre presente no lar. E às vezes as pessoas parece que não levam isso para casa, né? Tem alguma dificuldade de colocar Deus no senhorio de sua casa e acaba então confiando nos seus próprios recursos, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria. E um exemplo de casal que nós observamos na Bíblia
dentro desses parâmetros, a bênção às futuras gerações, Deus ele estava guiando, ele estava ensinando, e quer ensinar-nos dessa forma. Nós não temos filhos, nós não geramos filhos para apenas o momento atual, mas para que sejam bênção para as futuras gerações. E a palavra do Senhor nos mostra então, em Lucas 1, 6 a 8, Zacarias e Isabel. Zacarias, sacerdote de Deus, homem de Deus, tinha dificuldades, né? Sua esposa era estéril, a palavra de Deus nos diz, nós conhecemos a história, e naquele momento Deus realmente desejou abençoar Zacarias, e Zacarias então gerou, a Isabel conseguiu gerar um filho, a qual puseram o nome segundo a orientação do Senhor, João Batista. E interessante, esse moço viveu apenas 3 décadas, mas o período em que Deus o usou, ele foi criado, formado, ensinado, para que ele pudesse ser um servo de Deus, e fosse um canal de bênção para outras pessoas. Então esse homem chamado João Batista foi o profeta que influenciou muitas outras gerações, segundo Lucas capítulo 1, 14 e 17, e Jesus ainda disse, não houve homem maior do que o profeta João Batista. Então é uma bênção, a bênção para as futuras gerações. Nós precisamos procurar ensinar isso em nossa casa. E a família cristã, então, em resumo dessa primeira parte da lição, ela deve resgatar sua vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção, inclusive para as futuras gerações. Então, você que está em casa, você que de repente não viria à escola dominical, mas hoje está tendo essa oportunidade dada por Deus, mesmo nesse momento de crise, então você precisa entender que filhos são bênçãos do Senhor, mas você não pode criá-los para você, e sim para o Senhor, para que eles sejam canais de bênção para as gerações futuras. E a parte 2 da nossa lição nos mostra que algumas bênçãos de Deus para as famílias que precisamos tomar posse. Porque bênção de Deus, segundo algumas pessoas, os teólogos dizem que há mais de 32 mil bênçãos prometidas nas Escrituras Sagradas. Mas talvez nós não alcancemos 1% dessas 32 mil bênçãos prometidas. Mas algumas que hoje nós estaremos mencionando aqui, nós precisamos tomar posse, porque não adianta ter bênçãos sem tomar posse das bênçãos do Senhor. E são várias que o Senhor Deus concede à família, como nós estamos agora falando. Mas, pelo menos essas 3 que o nosso comentarista, Bispo Abner de Castro Ferreira, nos deu agora, então seriam fundamentais para nós. A primeira delas está acoplada, que é a sabedoria, inteligência e conhecimento. Provérbios capítulo 24, versículos 3 a 4, mostra-nos ali a relevância da sabedoria, inteligência e do conhecimento na edificação do lar e no suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e habitabilidade de uma casa. Então ali tudo está inserido nesse contexto de Provérbios capítulo 24, 3 a 4. Depois você pega a sua Bíblia calmamente, você pode ler essa palavra e se edificar e entender que a sabedoria, inteligência e conhecimento são bênçãos que precisamos tomar posse das mãos de Deus para nossas vidas. E é interessante porque é muito comum, e até interessante, claro, as pessoas quando pensam em constituir família, assim como no meu caso, há alguns anos atrás, né? Então é muito comum nós nos focarmos na questão financeira. Inclusive há pessoas que elas prorrogam essa questão do casamento, e fica às vezes um período prolongado de namoro e noivado, durante um bom tempo, porque elas acreditam que precisam estar preparadas financeiramente.
E casamento é um ato de fé, é uma bênção de Deus. Quando você decide, então Deus também te abençoa. Como a travessia do Mar Vermelho, como a travessia do Jordão. Se você puser o pé, as águas param. Então, se você decidir fazer, decidir casar, decidir estar nessa bênção de Deus, constituir uma família que é um projeto de Deus, é um projeto genial de Deus, então Deus com certeza colocará as mãos para te abençoar. Assim foi comigo há 36 anos atrás. Então observa, nesse momento nós observamos, mas é evidente que é importante ter esse recurso financeiro para trabalharmos, mas nós olhamos e lembramos da lição de número 6, quando nós falamos sobre a necessidade, na lição de número 6, essa necessidade de nós gerenciarmos bem essa questão financeira dentro da casa, termos uma saúde financeira, e demos ali os recursos, as formas como nós trabalharíamos para viver uma vida tranquila, debaixo da mão de Deus, sob fidelidade. E é interessante que mesmo tendo os recursos financeiros, se você não estiver tomando posse da sabedoria, inteligência e conhecimento, nunca terá uma boa saúde financeira. A saúde financeira precisa de sabedoria, inteligência e conhecimento, que são bênçãos de Deus para nossas vidas, que acrescenta, no caso, a nossa mão de obra, aqui os recursos do trabalho, como diz as Escrituras Sagradas. Então, mesmo tendo recursos financeiros, você já os adquiriu, porque você estudou, você se empenha, você trabalha e recebe desses recursos financeiros, mesmo que você tenha, é fundamental sabedoria, discernimento e habilidade para administrar os recursos, sejam poucos ou muitos, a sabedoria ela vai funcionar em todo tempo. Deus sempre dá orientação com sabedoria. Nós lembramos agora o caso, por exemplo, daquela viúva que tinha 2 filhos e estava altamente endividada, no 2 Reis, capítulo de número 4, quando o profeta lhe dá orientação para que ela peça vasos emprestados, não poucos, aos vizinhos, e deita aquele pouquinho de azeite. Nós conhecemos a história, e enche todos os vasos. Ela diz ao profeta novamente que ela não sabe como lidar com esse recurso, ela não sabe lidar com esse quantitativo que agora tem. Já estava difícil lidar sem o quantitativo, agora com o quantitativo eu também não sabe lidar. E ele disse assim: vai, vende tudo, paga todas as suas dívidas e vive do resto. Quer dizer, a orientação, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência vem da parte de Deus, e Deus tem levantado homens e mulheres que te orientam. Deus tem levantado profetas no meio do seu povo para te dar esse conhecimento e você então viver uma vida mais tranquila na presença de Deus. Até porque sabemos, por experiência de vivência nesses anos, que tem muitas pessoas que têm pouco recurso financeiro e elas vivem tranquilas. E tem outros que têm um recurso maior e vivem enrolados. Porque falta, às vezes, tomar posse dessa sabedoria, inteligência e conhecimento da parte de Deus. Então, quero dizer que Deus abençoa com sabedoria somente aqueles que pedem. A carta de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 17, ele nos dá uma orientação que quem tem falta de sabedoria, não fica com vergonha, né? Peça a Deus. A Bíblia diz: Ele dá a todos liberalmente, não lança em rosto. É diferente, às vezes, das nossas atitudes humanas, que quando alguém vem e se humilha, aí nós queremos humilhá-las mais ainda. Deus não. Se você hoje pedir sabedoria a Deus para abençoar os seus recursos, para que você possa administrar os seus recursos, claro que existe uma série de fatores que às vezes nós não levamos em conta, mas a economia, é necessário gastar, é necessário comprar. Nesse momento, por exemplo, de dificuldade mundial, nós precisamos parar para pensar nisso. Eu preciso comprar, eu preciso fazer, é hora de eu vender, é hora de eu trocar. Então,
tudo isso, mas isso vem de Deus. A sabedoria vem do alto. A sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que vai te gerar muitos benefícios, muitos lucros, né? Para que você viva uma vida tranquila, abençoadora e sempre com a fidelidade devida ao nosso Senhor, que nos dá todas as coisas. E nós observamos então que a segunda bênção que nós precisamos tomar posse, que é 2.2 na página de número 12, página 58, perdão, da lição 12, é a presença e participação de Deus. Como até de antemão nós falamos alguma coisa, Deus precisa ser o membro invisível, mas sempre presente no lar. Ele precisa, Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover, segundo o Salmo 127. A palavra de Deus nos mostra no verso 1 que o Senhor edifica. O Senhor edifica. Ele mesmo projetou, Ele mesmo edificou a família. E aqui nós observamos que quantos lares têm iniciado sem a orientação e participação do Senhor? Quantos? Muitos lares sem a orientação e sem a participação do Senhor. E quantas pessoas buscam somente as bênçãos de Deus para que prosperem naquilo que já decidiram, escolheram, sem procurar saber se é a vontade de Deus. Tomam as decisões da forma como acham que deve ser tomada e depois vão reclamar ou pedir oração. É claro que pode pedir oração, porque Deus é um Deus misericordioso, mas você terá que se humilhar e entender que você praticou o erro. Você não tomou a decisão sob orientação. Senhor, é a tua vontade que eu faço, é a tua vontade que eu cumpra, que eu me mude, que eu faça isso, aquilo. Qualquer coisa que fazemos nessa vida, nós precisamos tomar decisões junto ao Senhor, saber se é ou não a vontade do Senhor, para aquilo que nós precisamos tomar. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor, então, continue dizendo, o Senhor indica, porém o Senhor edificar, indica Deus está presente, dirigir e participar de todo o processo da família. Provérbios 16, 1 a 3. Quer dizer, todo o processo da família, Deus precisa participar. Tudo que você imaginar. Porque se tem uma coisa que é uma verdade fundamental relacionada à família, eu já costumo dizer isso, algumas pessoas que estão me ouvindo já sabem, já me ouviram várias vezes em palestras para casais, etc., para a família, que Deus, Ele é o projetista, Ele é o edificador, mas quem faz manutenção na família somos nós. E muitas pessoas não estão sabendo fazer. Então, essa é uma das formas de fazer uma boa manutenção, chamar Deus para estar presente, membro invisível, mas sempre presente no lar. Tudo que for fazer, o acordo entre esposa, entre filhos, tudo junto, assim como a viúva que eu citei, ela dependeu dos filhos também. Eles fizeram juntos ali aquela multiplicação do azeite sob a orientação de Deus. E saber qual é a vontade do Senhor. Porque é fácil uma pessoa, quando não tem os recursos, como essa viúva citada, lembrado na memória. Então é fácil essa pessoa ir buscar, clamar, saber a quem pedir, buscar ao Senhor. Mas depois que os recursos vêm, quantas pessoas se esquecem de receber orientação? E ela não, ela foi lá saber o que eu devo fazer. Aí o Senhor então lhe deu orientação, vende tudo, paga as tuas dívidas, e vive do resto. Então, na verdade, qual a orientação que você está tendo de Deus? Quando você não tinha recursos, talvez você buscasse, Senhor, tem misericórdia, me dá direção, abre porta de trabalho, eu preciso de um veículo. E quando você recebe os recursos, você perguntou ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Quantas pessoas abandonaram o Senhor? Quantas pessoas fizeram aquisições de imóveis, de bens móveis e imóveis, fizeram aquisições sem orientação de Deus e acabaram às vezes se apostatando da fé, desviando, entregando suas funções ministeriais, dividindo aquele tempo que era do Senhor para consigo mesmo, quando Deus poderia te orientar melhor.
Então é interessante você pensar nisso à luz dessa lição que hoje estamos trazendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Então observa, 2.3 nos mostra a terceira bênção que precisamos tomar posse. É a segurança da família. Você sabe que nós precisamos de segurança, as pessoas vivem com medo, precisam ser guardadas, mas é renovador, como diz aqui o autor desta lição, é renovador nos voltarmos para o Salmo 127 e sabermos que o Senhor Deus, além de edificar, Ele guarda. Se Ele não guardar, e vão vigiar a sentinela. Então a reflexão sobre a bênção da segurança nos remete novamente a Êxodo capítulo 12 e agora o versículo 23, quando disse: o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. É claro que tem momentos que nós passaremos por alguma prova, alguma tribulação, passaremos por alguma enfermidade, passaremos por um desemprego. Existem esses momentos. A palavra que o Senhor usou falando sobre os homens que construíram suas casas, um construiu na areia, outro construiu na rocha. E diz que a mesma coisa que veio para o que construiu na areia, que derrubou a casa, veio também para o que construiu na rocha. As mesmas tribulações, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A diferença é que um estava fundamentado em Deus. E se a casa ruísse, aí entenderia-se que era realmente a permissão de Deus na sua vida, assim como foi na vida de Jó. Perdeu tudo da noite para o dia, mas permaneceu fiel ao Senhor. Então é interessante você parar para pensar, analisar, que a promessa de Deus não é apenas uma questão de que você vai viver a vida de qualquer maneira e então vai acreditar, puxar esse verso ou esse versículo na caixinha de promessa e vai dizer ali para você que o Senhor vai passar aquela porta e não deixará o destruidor entrar, e você viver uma vida desregrada e achar que Deus vai te garantir. Não, segurança da família começa em Deus. Novamente lembrando, Deus precisa estar dentro de casa. Eu lembro de um fato que alguém contou, se é fato, melhor dizendo, o boato, a gente não sabe, mas é uma ilustração, que alguém disse que é uma ilustração e que alguém estava passando muitos problemas familiares, onde o adversário estava fazendo muitas atrocidades naquela família, fazendo arruaça, né? E uma pessoa convidou Jesus para ir lá, para resolver o problema, e colocou Jesus assentado na sala, e ficou fazendo lá as suas queixas, e daqui a pouco houve um barulho no quarto, a pessoa correu para lá, pediu licença a Jesus, Jesus segura um pouquinho aí, correu para lá, para aquele quarto, e daqui a pouco veio ofegante, e daqui a pouco houve outro barulho, outro cômodo da casa, pediu novamente licença, correu para lá, enfim, ficou uma coisa assim, uma coisa terrível, né? Até que a pessoa ofegante chegou e desabafou e disse a Jesus: poxa, Senhor, o Senhor aqui está vendo o que o diabo tem feito na minha casa e não fez nada. Ele continuou fazendo, não mudou em nada. Aí Jesus, simplesmente, educadamente, virou-se para a pessoa e disse: ele veio na sala. Quer dizer, onde Jesus estava, ele não podia estar. Então é importante você colocar Deus em tudo que você tem. Tudo que você tem. Na sala, no quarto, no banheiro, na garagem, no carro, na bicicleta, no teu lazer, na tua saídas, idas e vindas, né? No brincar, como diz um hino do cantor cristão, no brincar, no estudar, tudo você precisa ter Jesus. Senão não funciona. Colocar Jesus apenas num lugar sentadinho, quietinho, educadamente, e deixar lá e dizer que Jesus está na tua casa, não funciona. É preciso Ele tomar posse da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, porque mesmo quando nós entendermos que alguma coisa saiu do nosso padrão, saiu da nossa vontade, mas você entenderá que a mão de Deus ainda está sobre a sua vida. Então Deus nunca deixa os seus. Então, se você assim sim, se o Senhor estiver te orientando, porque antes de falarmos que o anjo passará e não vai entrar naquela casa, houve orientação de Deus, né?
somente não atingiu as pessoas que estavam sob orientação de Deus, resguardadas em sua casa com sangue no umbral da porta. Então, observamos que a sabedoria, inteligência e conhecimento, a presença e participação de Deus e segurança da família, então são algumas das várias bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias. Tá? Agora, por último, na última parte desta lição, há algumas atitudes que devemos tomar para desfrutarmos das bênçãos. Essa terceira parte, finalizando essa lição, algumas atitudes, porque temos que tomar atitude, né? Não adianta apenas tomar conhecimento e não praticar a palavra. A aplicabilidade do conhecimento é que fará a diferença em nossas vidas daqui para frente, né? Até o momento você, eu me sinto abençoado. Tudo bem, você se sente abençoado, mas você precisa de mais alguma coisa. Então a aplicabilidade desse conhecimento que está sendo transferido, então essa aplicabilidade que trará ao conhecimento, na verdade, trará as bênçãos de Deus para a sua vida. Então, quais são essas atitudes para desfrutarmos das bênçãos, né? Então, são necessárias, tá? Algumas atitudes necessárias para que as famílias cristãs desenvolvam e perseverem nessas bênçãos. Então, quais são? Primeira, família é um lugar onde há temor de Deus, ou seja, devemos temer a Deus. Temer. O Salmo 128, que está aqui citado, ele começa falando sobre isso. Que o bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio. Você pode adquiri-lo, como nós falamos, pedindo ao Senhor. Mas o temor é o princípio da sabedoria. E quantas famílias, quantas pessoas já não temem mais a Deus? Será que o nosso temor a Deus tem sido realmente vivenciado todos os dias em nossa vida, em nossa casa? É o princípio da sabedoria. Então esse temor a Deus resultará em quê? Obediência à palavra de Deus e sabedoria para viver o dia a dia familiar com suas variadas atividades e no enfrentamento de muitos desafios. Provérbios 1:7. Então olha só, temor de Deus. Esse temor de Deus, diz aqui, resultará primeiro em obediência. Obediência. Todo mundo sabe, e eu já cansei de falar e vou continuar falando até tombar, que a obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Não tem outro. A Bíblia não dá outro caminho que seja mais curto para a bênção de Deus do que a obediência. E a obediência é fundamental. Agora, como a pessoa que não teme obedecerá? Somente as pessoas que têm temor de Deus obedecem. Hoje, por exemplo, nós vemos famílias cristãs que estão simplesmente desistindo da caminhada cristã, estão em casa, inertes. E quando nós falamos com essas famílias, elas dizem assim: não, estou bem, estou saudável, estou lendo a Bíblia, estou fazendo meu culto doméstico, mas não tem temor de Deus, porque o próprio Jesus sentiu uma necessidade de comunhão com outros irmãos. O próprio Jesus sentiu a necessidade de fazer parte da família. Então, temor de Deus, ele vai te dar sabedoria, vai te dar esse conhecimento. É fundamental para você, nesse momento, temer ao Senhor. É fundamental para você, nesse momento, aprender isso. A Bíblia também relata as bênçãos que acompanham a mulher que teme a Deus. É um outro exemplo, Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31. Todo mundo conhece a história e cita-se o verso 10, onde diz assim, o verso de número 10: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede muito de rubis. Então esse verso de número 10, ele é citado apenas como isolado, mulher virtuosa. Mas vê qual é a virtude maior dessa mulher. Não era só a questão do trabalho, acordar cedo, levantar de madrugada, cuidar dos filhos, mostrar amor ao esposo, nada disso. Só aí quantas mulheres
demonstram também isso. Quantas mulheres saem de madrugada para trabalhar? Quantas mulheres são casadas e bem casadas? Quantas mulheres amam seus filhos? E, no entanto, elas não são totalmente virtuosas, têm virtudes, mas uma das coisas mais fundamentais que o texto nos revela é que essa mulher teme ao Senhor, está escrito. Então, tudo que ela fazia era sob temor de Deus. Temor de Deus. E quando uma pessoa teme a Deus, não tem como ela não fazer as coisas certas. O temor de Deus te evitará o adultério, o temor de Deus te evitará roubos, o temor de Deus te evitará violência, essa violência que está crescente no país, né? A violência contra a mulher, por exemplo. O temor de Deus evita todas essas coisas. O temor de Deus gera sabedoria, gera entendimento, gera obediência. O temor de Deus gera cuidado, gera zelo. Então, o temor de Deus é fundamental. E a Bíblia nos mostra, Salmo 128, que é um retrato da família que todo cristão deseja ter. E nesse retrato da família, filhos rodeados à mesa, a esposa, está todo mundo ali, está mostrando o chefe da casa, a esposa, os filhos, está mostrando pais e filhos. Então observa, irmãos na convivência, toda uma família completa de Salmo 128, ali é uma família não perfeita, mas é uma família referência, e que todo mundo gostaria de ter. Começa tudo com o temor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então é fundamental, assim, associar esse Salmo 128 com Provérbios 31, versos 10 a 31, que acabamos de falar, e mostrar que essa mulher, assim como esse homem que foi bem-aventurado, foi louvado, essa mulher que teme ao Senhor também será louvada. Agora, tem outra atitude que devemos tomar para desfrutar das bênçãos, além do temor, trabalhar e contentar-se com aquilo que você tem. Por exemplo, passo 3.2, passando para a página 60, então é muito importante que a família cristã procure cultivar tanto o trabalho como o contentamento. Não é só apenas trabalhar, porque algumas pessoas trabalham, ele já sai de casa produzindo maldição. Eu tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para a batalha. Vai chorando, já vai reclamando. Ele já sai de casa reclamando. Ainda blasfema às vezes, dizendo assim: o dia que eu encontrar quem inventou o trabalho, esquecendo-se que foi o próprio Deus que fez o homem para o trabalho. Jó capítulo 5, versículo 7, numa versão de Bíblia que eu acho interessante, diz que assim como a faísca voa para cima, assim nasce o homem para o trabalho. Claro que tem outras versões que tentam suavizar, dizendo que nasce o homem para a aflição, mas é para o trabalho. Olha, interessante, Deus fez o homem para o trabalho, e o trabalho, ele dignifica, como veremos aqui, até na palavra do autor da lição, trabalho dignifica. Dizia o presidente Washington nos Estados Unidos, o trabalho dignifica o homem. E muitas pessoas não entendem que o trabalho traz dignidade, uma pessoa desempregada, um chefe de família desempregado, não trabalhando, é uma coisa mais triste que pode existir. Agora é interessante, você precisa entender isso aí e tomar posse, e atitude para desfrutar dessas bênçãos divinas, porque Deus tem bênção para aquele que trabalha. A ociosidade é um pecado, a preguiça é um pecado. Nós sempre oramos após o culto e sempre eu peço ao Senhor para repreender da casa, da família, todo espírito de ociosidade, porque a ociosidade é um pecado muito grave, muito grande, né? E o ser humano precisa ser trabalhador, precisa trabalhar. Então diz aqui, então é cultivar tanto o trabalho como o contentamento, trabalho com alegria. Esse é o dia que o Senhor nos fez, está escrito. Alegremos-nos e regozijemos nele. Eu sei que você tem dificuldade, diz assim: meu Deus, mas como eu vou me alegrar? Meu trabalho tem perseguição, tem isso, tem aquilo. E essa questão também de, às vezes, a perseguição, que às vezes as pessoas tanto falam, às vezes não é nem perseguição do cão, não é nem perseguição do chefe, às vezes é a preguiça da pessoa que gera essa problemática no trabalho. Então, se você trabalhar, Deus está pronto para te abençoar.
E ambos são importantes no ambiente familiar, tanto o contentamento, a alegria, o prazer, e como eu ia dizendo, esse salmo que diz, né, é o 118, que esse é o dia que o Senhor nos fez, alegramos e nos regozijamos nele. Então, para você fazer isso, você diz, mas eu não consigo. Aí você tem que lembrar que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Se você estiver com Jesus, você consegue. Então, enquanto um dignifica, trabalho dignifica, e proporciona recursos para suprir a necessidade da família, contribuir para suprir a necessidade da família, contribuir com a igreja local, que é importante, e ajudar o mais necessitado. O outro, ou seja, o contentamento, é o antídoto contra a avareza, preocupação e ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Aí são os textos de referência, 1 Timóteo 6:6 a 10, né? E Hebreus 13, 5 e 6, que fala sobre o contentamento, principalmente Hebreus capítulo 13, e carta de Paulo a Timóteo também fala sobre a questão da avareza. Fala sobre a questão da avareza, que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o dinheiro. Às vezes as pessoas dizem, o dinheiro não traz felicidade. Aí eu digo, então me dá o teu e seja feliz. Não é o dinheiro que não traz felicidade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, é a avareza. A avareza é pecado. A avareza é pecado. Agora, você ter os seus recursos, porque você ganhou, trabalhou, deu o suor do rosto, né? Isso é uma bênção de Deus, porque Deus está te dando saúde. Você trabalha até hoje, é porque Deus está me dando saúde. É uma bênção de Deus. E ninguém trabalha sem desejar ganhar o dinheiro. Você precisa gostar do dinheiro. Para ganhar, não tem, precisa gostar, senão você não sai para buscá-lo. Agora, é claro que não posso aplicar o meu amor ao dinheiro. Aí seria dividir o meu amor a Deus ao dinheiro. E a gente sabe que o que enriquece uma pessoa não é o dinheiro, mas as bênçãos do Senhor. Quantas pessoas são endinheiradas, conseguiram conquistar tanto e não são enriquecidas? Elas não têm paz, não têm segurança, não têm tranquilidade, não dormem tranquilas, né? E não, são enfermas. Entretanto, outras pessoas são extremamente felizes, mesmo ganhando menos, mas porque Deus ele estende as mãos para abençoar. Então, trabalho, esse é o conselho, você deve trabalhar e deve ser contente com aquilo que Deus tem te dado. Qual é o teu trabalho? O que Deus tem feito? Se você não tem alegria nisso, você tem um recurso de pedir ao Senhor, eu gostaria de outra coisa, que às vezes nós não nos adaptamos a uma determinada situação. Eu costumo dizer que por profissão, na verdade, né? Por profissão, eu sou metalúrgico, por opção sou comerciante, né? Mas por formação sou professor e por vocação pastor. Então, quer dizer, na verdade, onde é que eu me encaixo melhor? Já trabalhei muitos anos em uma área de empresa, hoje trabalho no comércio, e faço a obra de Deus e tenho sempre contentamento, graças ao por Deus. Então, família, essa é a parte final, que mostra que são atitudes que nós devemos tomar para adquirirmos, para desfrutarmos das bênçãos de Deus, que já foi prometida pelo Senhor. Nós é quem temos que desfrutar, tomar posse, já falamos na parte 2, e a parte 3 é desfrutar. Então, família é um lugar de adoração a Deus. Quer dizer, atitude, adorar. Adorar é fundamental. A Bíblia nos mostra, às vezes nos ocupamos com tantas coisas que nos faz, às vezes, até aparecer, mas a Bíblia nos mostra que Deus, Ele procura só um tipo de pessoa. A palavra do Senhor diz assim, o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Não está falando de cantores, adoradores. Se estivesse falando de cantores afinados, qual ficariam os desafinados? Que são muitos, mais do que os afinados. Então não está falando de cantores, está falando de adoradores, de crianças, adolescentes, de juniores, de jovens, de adultos, de idosos, né? Pessoas que aprendam a adorar em espírito e em verdade. E nos mostra que a família é um lugar de adoração. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu num contexto de família.
Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4. Claro, deu ruim em alguma parte, porque um tinha um coração adorador, no caso de Abel, e Caim tinha um coração maligno, segundo as Escrituras. Permitiu que Satanás enchesse seu coração. Pode acontecer alguma coisa, mas que a família é um lugar de adoração, isso é fundamental. Então, é uma forma de nós, é uma atitude que nós temos para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Torne a tua família um lugar de adoração. Agora, por exemplo, nesse momento de quarentena, talvez você que não tivesse pensado nisso, agora é o momento da tua família se tornar um lugar de adoração, centro de adoração. E você que estava já desanimado, já estava em casa, que vai sentir saudade da igreja agora, é o momento também de você agora realmente se converter, de mudar de vida, e de falar, meu Deus, perdi tempo, quando podia estar lá sentado, ouvindo, participando, fazendo perguntas, dando minhas opiniões, e, enfim, dando a sua participação na escola dominical ou no culto, com louvor, com glória a Deus e aleluia, e agora você vai sentir falta desse momento, mas a tua família continua ainda sendo um lugar de adoração a Deus, E na verdade o salmista escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores ao Senhor, do Senhor, Salmo 108:4. Então, evidentemente que a adoração não se restringe a cânticos, como nós falamos. Contudo, é fundamental quando o lar é um ambiente repleto de cânticos de louvor a Deus, pois contribui na formação cristã dos filhos. É claro que se você puder cantar, deixe desafinado, mas cante. A Bíblia diz que quem está alegre cante. Mesmo desafinado, então cante, porque Deus sabe. O vizinho pode se incomodar, mas Deus vai te aceitar. Então, olha, para que os corações sejam abençoados com alegria e as mentes sejam ocupadas com o que edifica. Filipenses 4, 8 e 9. Tudo que for puro, honesto, de boa fama, se alguma virtude, alguma coisa legal, que venha trazer edificação, então seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, na verdade, nesse ponto nós aprendemos que a família, sintetizando, é um lugar de temor a Deus, um lugar onde há trabalho, contentamento, e um lugar de adoração a Deus. E para concluir essa lição, e desejar que você tenha um domingo abençoado, que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias e da importância em cultivar atitudes que muito contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, momento bom, Senhor, importante, em que nós usamos a Tua Palavra, e essa Palavra entra nos lares nesta manhã. Que seja, Senhor, a Tua presença, que seja a Tua bondosa graça, que seja a Tua misericórdia sobre cada família nesta manhã. Deus, muito obrigado por este momento importante. Amém. Eu quero também dizer a você, eu não me apresentei porque muitas outras pessoas estarão nos ouvindo, eu sou o pastor Moisés Barreto, Assembleia de Nova Cidade, congregação de Campo de Nilópolis, presidida pelo pastor Samuel Rabelo, Ministério de Madureira. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo e mais vezes nos falaremos até que passe esse momento difícil em nossa nação, em no país inteiro, e nos países, melhor dizendo. Então Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Obrigado.